Olá! Se você já bateu o olho no nome Piaget em algum edital e sentiu aquele friozinho na espinha, olha, esse material foi feito pra gente. Vamos juntos desvendar o caderno de estudos SP-ANAD 17, que é uma verdadeira arma secreta criada pelo professor Dr. Marcelo Lessa lá para o projeto Alero Turbo. E o nosso objetivo aqui é um só: dominar Piaget de vez e garantir aqueles pontos que fazem toda a diferença na prova. Bom, nosso roteiro de hoje foi montado como um verdadeiro mapa estratégico, sabe? A gente começa no coração da teoria de Piaget, depois avança pelas etapas do desenvolvimento, aprende a enxergar o erro como um baita aliado e aí sim, no final, a gente entra no modo de combate, prontos para detonar as questões da prova. Vamos nessa? Guia, para começar, vamos abrir o capô do pensamento de Piaget. O que é que move essa engrenagem toda? É uma ideia que foi revolucionária, a de que a gente não é um HD vazio só esperando para ser preenchido, sabe? Nós somos, na verdade, os arquitetos ativos do nosso próprio conhecimento. Guia, é que o Piaget não era só um psicólogo de crianças, não. Ele era um epistemólogo, um cara que ficava se perguntando, afinal, como é que a gente passa a saber das coisas? E a resposta dele é genial e simples. É pela interação. E é bem aqui que a mágica acontece. Esse processo de construir conhecimento, que o Piaget batizou de adaptação, tem como se fosse as duas faces da mesma moeda. Pensa nelas como as duas ferramentas principais na caixa de um construtor, ok? Vamos ver direitinho como elas funcionam. E essa metáfora é simplesmente brilhante, porque ela ilustra um ponto-chave para as provas. Pensa comigo, a FGV vai querer saber se você entende que a acomodação é o momento da virada de chave, o verdadeiro momento da mudança cognitiva. É literalmente a hora do upgrade do sistema. Esse ciclo, em 3 passos, é o que move tudo, é o verdadeiro motor do aprendizado. A gente começa em paz, em equilíbrio. De repente, surge um desafio, um problema, que nos joga no desequilíbrio. É aquela coceirinha na mente, sabe? Tentando entender. E quando a gente resolve, não voltamos para o ponto de partida. A gente atinge um novo patamar, a tal da equilibração majorante. Exatamente assim que a nossa inteligência evolui. Certo. Agora que a gente já entendeu o motor, vamos dar uma olhada no mapa do desenvolvimento que o Piaget desenhou para a gente. Os 4 estágios fundamentais. Guarda bem essa imagem. Isso aqui é um mapa do tesouro para qualquer prova sobre Piaget. A sequência dos estágios, olha, ela é invariante, não tem como pular etapas. As idades são só uma referência, tá? O que importa mesmo é a ordem. Agora, o nosso estrategista vai mostrar exatamente onde os examinadores adoram esconder as pegadinhas em cada um desses estágios. Atenção total aqui. Para o estágio sensório-motor, a FGV simplesmente adora testar permanência do objeto. Mas eles não vão só pedir a definição, não. Eles vão criar cenários, historinhas, tipo uma criança procurando um brinquedo que a mãe escondeu, para ver se o candidato saca que esse é o comecinho da representação mental. Já no estágio pré-operatório, a palavra egocentrismo é uma mina de ouro para criar distratores. Pelo amor de Deus, não é egoísmo, tá? É a incapacidade cognitiva de enxergar o mundo pela perspectiva do outro. A FGV adora misturar isso com conceitos de moral para confundir a cabeça de todo mundo. Estrategista no operatório concreto, reversibilidade é a palavra mágica. É essa habilidade que permite à criança entender a conservação. Sabe aquela história de que a água num copo fino e alto é a mesma quantidade da água num copo baixo e largo? A FGV vai criar uma questão onde a criança falha nesse teste e vai perguntar qual habilidade cognitiva está faltando. A resposta, reversibilidade. E por último, no operatório formal, o termo da vez é hipotético-dedutivo. Isso, basicamente, é pensar como um cientista. A armadilha clássica da FGV é apresentar um problema que exige um pensamento abstrato sobre possibilidades, o famoso e se, e perguntar em qual estágio isso acontece. Guia. Agora, uma pausa estratégica. Antes da gente cair de cabeça nas questões, a gente precisa mudar o nosso jeito de olhar para uma coisa que normalmente a gente teme, o erro. Porque para Piaget, o erro não é o fim da linha, de jeito nenhum. É o começo de tudo. E como é que isso cai na prova, fica muito atento. Se a questão mostrar um cenário com um aluno errando, a alternativa correta nunca, eu disse nunca, vai ser aquela que pune ou que simplesmente corrige. A resposta certa vai ser sempre aquela em que o professor usa o erro como uma pista, como uma ferramenta para desafiar o aluno a pensar de novo e assim construir um novo conhecimento. Guia, ok? Teoria vista. Agora, bora para a prática. Vamos simular o dia da prova, desconstruindo algumas questões que o professor Lessa selecionou no guia. Olha aí um cenário clássico de prova. E aí, o que está acontecendo aqui?
A resposta é animismo, letra C. Mas, em concurso, acertar é só metade da batalha. A verdadeira maestria é entender por que as outras opções são iscas. Vamos dissecar a mente do examinador agora. Perceberam o padrão? Essa é a anatomia de uma questão da FGV. Eles criam um cardápio com conceitos de todos os estágios para testar se você consegue fazer a conexão certinha. Idade da criança, o comportamento dela e o conceito-chave daquela fase. É um jogo de associação que tem que ser preciso. Ufa! Agora vamos juntar tudo isso numa revisão estratégica final para fechar com chave de ouro. Guia! Para fechar, vamos fazer uma revisão relâmpago. Pensa nessa lista aqui como se fosse o seu glossário de sobrevivência para a prova. Exatamente. Cada um desses termos é uma potencial resposta correta ou um distrator muito perigoso. A sua tarefa, depois daqui, é garantir que cada um deles esteja fresco na memória, com o significado e o estágio correspondente. Isso, pessoal, é inegociável para a aprovação. E o que a gente faz com tudo isso, afinal? A gente transforma num método. O que está aqui na tela não é só um resumo da teoria, mas um plano de ação em 3 passos para ensinar ou para aprender qualquer coisa seguindo a lógica construtivista de Piaget. Primeiro diagnosticar, depois desafiar e, por fim, evoluir. Guia! O professor Lessa sempre inclui essa reflexão para destacar essa jornada do nosso crescimento cognitivo. O sucesso nesses concursos exige que a gente saia da simples decoreba e alcance um nível mais alto de pensamento, um pensamento abstrato e estratégico. E é isso. A gente encerra com um desafio final. Como é que a gente pode, nos nossos estudos e na vida, transformar cada erro numa ferramenta? Porque entender Piaget de verdade é exatamente isso. É ver cada falha não como um ponto final, mas como um portal para um novo nível de compreensão. A gente agradece a companhia de todo mundo nessa jornada pelo material incrível do professor Lessa. Bons estudos e até a próxima!